Será que você já leu esse livro, irmão? Livro do profeta Ageu, capítulo 1. Nós vamos ler versículo 12, 13 e 14. As crianças hoje vão dividir? Crianças de 0 a 4 sairão com quem? Já foram? Gente, a rotina é poderosa, né? A rotina é poderosa. As crianças já foram. Se você que está nos visitando tem uma criança de 0 a 4 anos, elas terão um momento especial agora, tá? Você pode conduzi-la, pergunte a um dos diáconos que eles vão te auxiliar. Ageu, capítulo 1, irmãos, versículo 12, 13 e 14. Todos encontraram? Se não, está na tela. Eu vou ler, peço aos amados irmãos que acompanhem comigo. Diz assim a palavra do Senhor. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez, meu querido? Nosso irmão Vini orou, pedindo a Deus para falar o nosso coração, mas eu queria que você fizesse agora uma oração pessoal. Feche seus olhos, olha para mim agora, feche os seus olhos e peça ao Senhor para falar o seu coração agora de uma maneira especial. A palavra de Deus é poderosa, é o alimento para as nossas vidas, é a luz para os nossos caminhos. E nós realmente precisamos nos humilhar diante dela. Por isso, Senhor Jesus, nós apresentamos as nossas vidas na Tua presença. Estamos aqui prestando um culto ao Senhor e nos preparamos, ó Deus, em todas as coisas por meio do Teu Santo Espírito, para que esse culto seja em espírito e em verdade, para que ele glorifique o Teu santo nome e também para que a palavra do Senhor lançada, ó Deus, pela pregação, possa alcançar os corações em nome de Jesus. Por isso eu peço a Ti que cada um de nós que aqui estamos, possamos entender a necessidade de nos apegarmos muito mais a Deus. Não importa o nível de relacionamento que já temos contigo, Deus, jamais será suficiente. Precisamos, ó Deus, buscar ainda mais. Por isso pedimos ao Senhor que, à luz dessa passagem que acabamos de ler, o Senhor possa nos ensinar em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, como disse agora na minha oração, a necessidade de se apegar a Deus é algo que nós podemos encontrar em vários trechos da Escritura. Basta que você tenha uma leitura atenta. Na verdade, se você lembrar do profeta Moisés, o homem da lei, dos 5 primeiros livros da palavra do Senhor, ele mesmo recebeu uma palavra de Deus nesse sentido. Na 4ª parte do seu discurso em Deuteronômio, quando ele estabelece ali um cântico muito especial e adora ao Senhor por meio desse cântico, logo no final dele, ele tem uma exortação para o povo que canta junto com ele, que celebra junto com ele. E ali em Deuteronômio, capítulo 30, ele declara justamente isso ao povo: amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele. Moisés, então, está conclamando os filhos de Israel a fazerem justamente isso, dar ouvido à voz do Senhor, amar ao Senhor, e isso significa se apegar a Ele. E uma vez que vocês se apegam cada vez mais ao Senhor, diz Moisés, porque disso depende a tua vida, porque disto depende a tua longevidade. Portanto, se vocês querem viver na terra que o Senhor teu Deus dá a vocês, se vocês querem ter uma vida com todas aquelas bênçãos decorrentes da obediência que acabaram de ser mencionadas a vocês,
Se vocês querem isso, apeguem-se ao Senhor, seu Deus. Moisés é um dos exemplos, mas talvez devêssemos também lembrar de um rei. Porque na história do povo de Israel, meu querido, o rei Ezequias é sempre lembrado pela sua enfermidade, como o Senhor teve misericórdia dele e o restaurou. Você se lembra? Deus é misericordioso, Deus é bondoso. Diz a palavra do Senhor que Ezequias, meu querido, ele reinou 25 anos no Reino do Sul, em Judá, e o que eu quero que você traga à sua memória agora foi o início desse tempo, o início do seu reinado. Porque lá naquele tempo, quando o seu pai tinha falecido, o idólatra Acás, a nação imergida no contexto de idolatria, Ezequias assume o reinado e nesse primeiro momento ele se vira para o Senhor seu Deus, porque ele quer ser diferente do seu pai. Ele quer fazer um governo com a graça de Deus, ele quer fazer um governo com a bênção de Deus. Portanto, quando lemos a palavra do Senhor no segundo livro de Reis, capítulo 18, nós vemos justamente essa descrição. Porque Ezequias se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo, guardou os mandamentos que ordenara a Moisés. Ora, temos uma ligação aqui interessante, não é verdade? Porque aquele que lá atrás, em Moabe, defronte à terra que mana leite e mel, disse ao povo, apeguem-se a Deus. Esse é lembrado agora pelo rei Ezequias, séculos depois, e está ele mesmo se apegando ao Senhor seu Deus, para que ele não cometa os pecados do seu pai, e não cometa o pecado dos outros reis de Judá, e até mesmo de Israel, que se transviaram. Então veja, meu irmão, que ele quer se apegar ao Senhor, e junto a isso está o conceito de seguir a Deus, de guardar os seus mandamentos, o que se soma ao que o cântico de Moisés já tinha dito. Na lei, apegue-se a Deus. Na história do povo de Israel, se apegue-se a Deus. Mas talvez devêssemos lembrar dos Salmos, na verdade. A poesia, a literatura sapiencial, porventura poderá ela, de alguma maneira, falar que nós devemos nos apegar a Deus? E óbvio que sim, irmãos. Porque essa é uma ação que todos nós precisamos tomar frente ao ensino geral das Escrituras. E não há poeta maior conhecido que Davi. Quantos salmos de Davi falam ao seu coração, ao meu coração? São aquelas poesias que nós lemos nos momentos mais difíceis para nos confortarmos. A verdade é que muitas vezes escolhemos alguns salmos, preterimos outros que são mais terríveis, como os salmos imprecatórios, como os salmos que revelam o nosso pecado, etc. Mas a verdade é que, como os salmos são repletos de temáticas, dentro dessa temática do consolo e do conforto da presença do Senhor, Davi, meu querido, ele escreve o Salmo 63 e ele diz com todas as letras, a minha alma se apega a ti. A minha alma se apega a ti. E ele diz, assim a tua destra me ampara. Veja, mais uma relação poderosa de causa e efeito. No momento que ele se apega ao Senhor seu Deus, ele tem a certeza, a confiança de perceber que a mão de Deus, a destra de Deus, o seu braço forte o tomará e o amparará. Então, meus amados irmãos, se apegar a Deus, de fato, é um mandamento bíblico, é uma direção do Senhor. Essa mensagem é poderosa porque, via de regra, o povo que deveria se apegar, como Moisés fez, como Ezequias fez, como Davi fez, se apega um dia, mas no outro dia já não se apega tanto assim. E já no outro dia, desapegou geral. Quem é do Brasil conhece aquela propaganda da OLX? Já ouviu a propaganda da OLX? Aquela propaganda onde o pessoal vende aquilo que não quer mais? Aquilo que não usa mais, né? Desapega. Desapega. Tem muita gente desapegando de Deus e se apegando às coisas dessa vida, se apegando aos tesouros dessa terra.
se apegando aos prazeres do pecado. Por isso, meu amado irmão, a mensagem de Moisés, a mensagem de Ezequias, a mensagem de Davi, é a mensagem de Ageu. Não é diferente. Porque se voltarmos ao século VI antes de Cristo, nós temos justamente um povo que desapegou. Desapegou. E desapegou por 70 anos. Afinal de contas, você sabe, eu sei que o povo de Israel foi para onde? Para a Babilônia? E meu querido profeta Jeremias tinha dito que esse castigo pelos seus pecados duraria 70 anos. Esses 70 anos estavam chegando ao fim, e de acordo com o decreto de Ciro, o povo estava voltando para a sua terra, mas eles ficaram 70 anos longe da sua terra, desapegados da sua terra, e consequentemente, muitos deles também estavam desapegados do seu Deus, porque não havia templo para adorar, não havia sacrifício para fazer, não havia lei para se ler. Dizem os sábios desse tempo que quem não é visto não é lembrado. Você já viu isso? Quem não é visto não é lembrado. Muitas daquelas pessoas não viram a glória do templo de Salomão. Não viram. Então estavam desapegados. Deus, como sempre, é fiel na sua aliança. Amém? Então ele disse, 70 anos vai passar, 70 anos vocês vão voltar, e cumpriu. O povo estava voltando. E Deus, meu irmão, nesse processo de volta, levanta 3 profetas, basicamente. Levanta o profeta Ageu, levanta o profeta Malaquias, levanta o profeta Zacarias. Eles são os profetas desse tempo, dessa época. É hora, então, de recomeçar. É hora, então, de nos aliançarmos com o Senhor. O templo foi destruído, vamos reconstruí-lo. Os muros foram destruídos, vamos construí-los novamente. Vamos reformar todas as coisas, porque Deus restaurará a sua aliança. Amém, irmãos? Não, misericórdia. Ninguém ouviu essa chamada. Ninguém quis ouvir. Sabe por quê? Porque estava todo mundo desapegado. Estava todo mundo assim, ó, com essa expressão de trabalhei 6 dias, 14 horas e ganhei $800. Cansado. Vida de imigrante, né? É isso aí. Estavam migrando da Babilônia para sua terra, voltando. Sabe o que Deus faz, irmão? Deus levanta o profeta. Levantou Ageu. E Ageu vem pregar para esse povo desapegado de Deus. Ele vem dizer, olha, vocês precisam voltar para o Senhor, seu Deus. Vocês precisam se apegar novamente a Deus. E esse profeta encontra um problema muito sério. Porque essa nação, meu querido irmão, ela vive basicamente 2 marcas de desapego. Primeiro, eles tinham um apego à opinião pessoal em detrimento à ordem divina. Ou seja, aquilo que eu penso é mais importante do que aquilo que Deus mandou. Ora, se aquilo que eu penso é mais importante do que aquilo que Deus mandou, o que eu faço? Nada, eu vou fazer o que eu quero. E o que eu quero? Eu quero cuidar das minhas casas. As minhas casas são importantes. Os meus aluguéis, estou adaptando, viu, irmão? Meus aluguéis, os meus bens. Vamos colocar aqui, ó, uma estrutura de primeira. Chama lá o Hernando para colocar. Eu quero pedra aqui, ó. Quero pedra, da boa, lá da Dover. É Dover? É Dover? Estou fazendo propaganda, é isso mesmo? É Dover. Dover. Chama lá, ó, pedra da boa, né? Coloca. Eu quero do melhor. Chama o melhor pintor. Chama o melhor landscape. Chama tudo de melhor. E vamos cuidar dos nossos bens, das nossas casas. E isso que o povo estava fazendo. Eles estavam desapegados de Deus, mas apegados às coisas materiais deles mesmos. Era a opinião deles. Era o que eles queriam, o desejo pessoal. Eles se agarraram a isso. E é bem possível que eles fossem até espiritualistas. Sabe por quê? Sabe quando a pessoa fica agarrando com genealogia sem fim? Com contagens que para nada edificam? Deus disse, 70 anos vocês voltam e recomeçará tudo. Os 70 anos estavam para chegar, mas ainda não tinham chegado. Mas estava para... Algumas pessoas certamente diziam assim,
não chegou ainda o tempo de que Deus disse que Ele restauraria a aliança. Porque Ele disse 70 anos, são 69 anos e 10 meses. Então, já que são 69 anos e 10 meses, nós não vamos fazer nada ainda. Vamos ficar aqui quietinhos, nas nossas casas apaineladas. Eu não sei se você sabe, Ageu, mas é tempo da colheita. Rapaz, nós temos que trabalhar. Nós temos que trabalhar. Nós precisamos levantar o nosso sustento. Amém, irmãos? Era isso que Ageu estava fazendo. Ouvindo toda essa situação. E diz lá o capítulo 1, versículo 2, o próprio Deus, irmão, disse assim, este povo, veja que Deus nem trata como seu povo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor tem que ser reedificada. Isso que é uma blasfêmia de primeira, hein? Deus disse uma coisa e o povo disse o quê? Não, ainda não chegou. Nós sabemos mais que Deus, pode ficar tranquilo, João. Havia um outro problema, irmãos. Eles não apenas estavam apegados à sua vida pessoal em detrimento à ordem divina, como também eles estavam apegados à vida pessoal em detrimento à vida espiritual. Porque havia esse aspecto físico dos bens, mas também a vida espiritual não era cuidada. O templo, irmãos, era o centro do culto nesse contexto. Hoje, os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade em qualquer lugar. Mas nesse contexto, o templo é o centro do culto. As tribos são colocadas ao redor. Os povos se afluem para lá para adorar o Senhor. É lá que acontecem os sacrifícios, é lá que é lida a palavra do Senhor. E eles não estavam nem aí. Na expressão da profetisa Luca, poucas pessoas vão pegar essa. Ela disse, tô nem aí, tô nem aí. Foi horrível essa, né? É. Mas é isso que o povo estava fazendo. Não estou nem aí. Não importa. Ficaram 70 anos na Babilônia, sem templo, sem culto, sem todas essas coisas. Para que gastar tempo com isso agora? Não, fique tranquilo. Não chegou o tempo ainda, eu tenho muito trabalho a fazer e eu preciso cuidar dos meus bens. Qualquer semelhança com o contexto imigrante é mera coincidência. Guarde isso. Então, meus irmãos, eu pergunto para você, o que o profeta fez? O que Ageu fez diante disso? O que o Senhor, no instrumento do profeta, declarou? Chamou o povo ao arrependimento. Chamou e exortou o povo a voltar ao Senhor seu Deus. Um povo frio, desapegado, cabisbaixo, voltando do retorno, voltando da Babilônia, retornando-se à aliança, mas que estava morto praticamente. Então o profeta se ergue. Ele é a voz profética, ele vai falar o que Deus tem a dizer a essa nação, e ele começa a declarar, e Deus diz que eles devem se apegar ao Senhor, e meu irmão, um milagre extraordinário acontece, um avivamento vem sobre aquele lugar, e o povo atende à voz do Senhor, seu Deus. Isso é verdade. Isso você pode dizer amém. Porque aconteceu. É assim que começa o texto que nós lemos, irmãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, essa gente que não estava nem aí para a opinião de Deus, e estava tudo aí para a sua opinião, essas pessoas que não estavam nem aí para a casa do Senhor, mas que estavam desejosas com seus bens, essas pessoas, diz a palavra de Deus, atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor teu Deus tinha mandado dizer. Em suma, o povo temeu diante do Senhor. Esse é um fato que todo pastor, todo crente compromissado com Deus sonha em ver. Uma nação comprometida, um povo comprometido com Deus. Eu tive um sonho, irmãos. Essa é a mensagem. Então aqui,
eu tenho basicamente 3 disposições que precisam ser, irmãos, disposições na vida da igreja. Muitas vezes desapegada do Senhor dela. No nosso contexto, irmãos, nada é diferente. Aqui é muito fácil nós nos apegarmos ao dólar, porque trabalhamos por hora. Então, quanto mais horas você trabalha, mais dólares você possui. Eu estou querendo falar como nós falamos, mais dólar você possui. Porque você quer dólar. Está chegando a época de neve. O que você vai fazer? O que você vai fazer, irmão? É a hora, é o tempo. Você vai buscar mais dólar. Nada errado, irmãos. Só é errado quando nós fazemos isso em detrimento ao Senhor. E é o que o povo estava fazendo aqui, é o que muitas vezes nós fazemos. Então, por isso, irmãos, eu queria que você gravasse a primeira postura que nós precisamos ter para nos apegar ao Senhor, que está aqui de acordo com o versículo 12, que é justamente essa. Atenda a voz do Senhor imediatamente. Vamos repetir? Atenda a voz do Senhor imediatamente. Pastor, deixa eu refletir. Não, irmãos, é imediatamente. Por que imediatamente, pastor? Ora, irmãos, Cristo disse primeiro, no início do Evangelho, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. No final do Evangelho, ele diz, olha, ficai vós apercebidos, porque a hora em que vocês não cuidais, o Filho do Homem virá. Aí então agora nós chegamos aqui e diz, atenda a voz do Senhor. Meu irmão, não temos outra expressão a ser colocada, não sei do que, imediatamente. Porque o que será de você quando esse culto terminar? O que será de você ao final desse dia? O que será de você agora, meu irmão, se Deus resolver ajustar contas com você agora e você morrer aqui na igreja, nesse exato momento? O que será? Nós não sabemos, irmão, quanto tempo nos resta. Por isso, atender a voz do Senhor precisa ser uma disposição imediata. Não deixe para amanhã. Aqui houve um milagre. Sabe por que houve um milagre? Porque o decreto de Ciro saiu, Deus levantou o profeta Ageu, passou 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 15, 21, 22, 23 dias pregando, até que o povo atendesse à voz do Senhor, seu Deus. Sabe o que é isso, irmão? É a misericórdia de Deus em continuar anunciando a sua palavra e o seu duro coração não respondendo a ele. Porque Deus sabe que no dia certo, na hora certa, no lugar certo, com o chamado certo do Espírito Santo do Senhor, as pessoas se levantarão e responderão à voz do Evangelho. Agora a grande pergunta é, até quando o Senhor chamará os seus? Quando será o chamado do último a quem ele justificou? Eu não sei, você não sabe. Então por que você posterga, irmão? Por que você insiste em não assumir uma posição diante de Cristo? Porque o seu e o meu coração, nossos corações são duros, meu irmão, como os corações do povo de Israel nesse tempo. Se o Senhor não vier a nós e nos dar um novo coração, jamais responderemos a sua voz. Não havia nada em Zorobabel, não havia nada em Josué, não havia nada no restante do povo que indicasse que eles poderiam responder à voz do Senhor, porque eles ficaram dias em silêncio, ficaram anos parados. Mas teve um determinado dia, versículo 14 está dizendo isso aí, né? O Senhor, é isso que está dizendo? Versículo 14, é? O Senhor despertou. Repita comigo assim, o Senhor despertou. Você dorme, mas quem te desperta? O Senhor. Se o Senhor não te despertar, meu irmão, você não vai responder, não. Então,
Quando estamos aqui pregando a palavra do Senhor como Ageu, nós estamos fazendo isso. Nós anunciamos a palavra do Senhor, sabemos que a audiência tem um coração pecador, mas sabemos que é Deus que chama os seus irmãos. E Ele vai chamar cada um deles. É por isso que nós continuamos a anunciar, continuamos a dizer, arrependam-se dos vossos pecados, porque está próximo o reino do Senhor. Então atenda a voz do Senhor, obedeça a voz de Deus, meu querido. Olha a abrangência da obediência. Quando Deus move os corações, veja que Deus alcança todos de fato, não é verdade? Porque está se falando de Zorobabel, um líder político, o governador daquela região. Está se falando de Josué, o sumo sacerdote, a liderança sacerdotal, cultica daquela nação. Está se falando agora da liderança profética, porque há um profeta ali, Ageu, depois vem Zacarias, depois vem Malaquias, todos convocando o povo a ouvir atentamente a voz do Senhor. E se não bastasse isso, diz o texto, todo o restante do povo, um avivamento, irmãos. Há um avivamento aqui. Todos ouviram, todos atenderam, obedeceram à voz do Senhor, seu Deus. Sabe por quê, irmão? Havia uma pregação fiel da palavra. O texto diz que Ageu dizia o que Deus mandou dizer. O que Ageu dizia, irmãos? O que Deus mandou dizer. Infelizmente, hoje, a gente se surpreende, né? As pessoas chegam perto de nós e falam assim, assim diz o Senhor. E falam, e você ainda fica com o coração contrito ainda, pensando, será que é de Deus, será que não é? Fica ali pensativo. Imagine, irmão, se Deus resolvesse tratar com essas pessoas como a Bíblia descreve. Eu lembro você, Deuteronômio 18:20 fala que aquele profeta que proferir alguma palavra em meu nome que eu não mandei falar, esse profeta será morto. Imagine. Talvez tivéssemos mais fidelidade nos cultos. Mas hoje mesmo Deus fala com tanta frivolidade, não é verdade? Eu acho interessante que Deus só fala de coisas boas para você, de restauração, de abrir as portas. Você abre o seu TikTok e começa a rolar, começa a aparecer lá os profetas, as pastoras, pastores, falando nos cultos. Fica um minuto ouvindo, irmão, é sempre assim. A pessoa está orando pela outra, amém. É uma benção orar pela vida do outro. Mas quando vai orar pelo outro, ó, Deus está me falando que Ele vai abrir uma porta para você. Deus está falando que vai restaurar não sei o quê. Deus está falando que vai restituir não sei o quê. Gente, Deus só faz coisas boas para nós. Amém? Não, irmãos. Deus está nos chamando a arrepender e a ouvir a sua voz de maneira imediata, crendo nessa fidelidade da palavra que vem por aqueles que verdadeiramente expressam todo o desígnio de Deus. Sabe por quê? Porque a premissa dessa obediência está no final do versículo. O temor a Deus. As pessoas que falam o que querem, falam do seu próprio coração, falam porque acham que é isso que Deus está falando, e muitas vezes falam movidos pelo próprio Satanás. Irmão, essas pessoas não temem a Deus. Porque se temessem a Deus, se temessem desagradar o Senhor, jamais diriam o que falam. Jamais profeririam palavras que Deus nunca mandou dizer. Então, meus irmãos, atentemos para a palavra do Senhor. O profeta Ageu continua falando, ele está aí, ó, na sua Bíblia. Atenda a voz do Senhor por meio do profeta Ageu, conforme se diz. Aqui, no versículo 12. O grande problema, irmãos, é que se você não atende a voz do Senhor imediatamente, o que você vai atender? O que você vai atender? Quais outras vozes você ouvirá? Alguma voz você vai ouvir por aí. Alguma voz você vai ouvir. E se não é a de Deus, irmão, eu só tenho duas coisas para dizer. Primeiro, como disse o apóstolo Paulo, não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Se você não ouve o Senhor, seu Deus, meu irmão, a corrupção virá.
E se não bastasse isso, quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, ele fala: evita os falatórios inúteis, evita os falatórios profanos, porque quem usa disso vai passar em piedade ainda maior, porque a linguagem deles corrói como um câncer. Então, se você não atende à voz do Senhor imediatamente, meu irmão, a sua vida será como um câncer. Porque as vozes que você ouvirá, que não são do Senhor, meu irmão, levarão você a uma impiedade ainda maior. Os bons costumes serão destruídos e a sua vida inevitavelmente sofrerá. Então atenda a voz do Senhor imediatamente, se você quer se apegar mais a Deus. Amém? Mas diz o versículo 12, meu querido, versículo 13... que então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Amém? Repita-se comigo: eu sou convosco, diz o Senhor. Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que é isso? Uma segunda postura essencial para quem quer se apegar mais ao Senhor. Conforte-se. Atenta para isso, irmão. Conforte-se com a presença do Senhor. Confiadamente. Em outras palavras, meu irmão, confie na presença de Deus. Sabe o que é mais difícil para nós, irmãos? Confiar na presença de Deus. Deus está presente, amém? Uma frase de efeito. Eu vi que o Cacheta falou isso aqui no início do nosso culto, né? Que Cristo já está na nossa vida. Porque às vezes você tem a percepção de que você vem para esse lugar porque Cristo está aqui, nesse altar. O Espírito Santo enche esse lugar, amém, igreja? E aí uma esfera é criada, porque Ele está aqui. Não, Ele está aqui, ó, na nossa vida. Ele habita em nós. Então você não vem aqui para encontrar Deus, meu querido irmão. Não. A voz do Senhor Deus ecoa pela palavra. Mas Deus deve habitar na sua vida, no seu coração, transformá-lo por completo. Então ele diz: eu sou convosco, diz o Senhor. É interessante porque o que eu queria que você entendesse primeiro, que essa expressão, eu sou convosco, antes de ser um conforto, no sentido que nós gostamos de ouvir, né? Uma palavra doce ao nosso paladar, ela é um pouco amarga. Antes de ser doce, é uma palavra amarga. Porque dizer eu sou convosco significa eu sou convosco e eu vi vocês cuidarem das vossas casas apaineladas. Eu sou convosco e eu vi vocês dizerem que o tempo ainda não era chegado, conforme a minha palavra. Eu sou convosco e vi vocês achando que o tempo da colheita era mais importante do que o tempo de obedecer à minha palavra. Eu sou convosco e sou testemunha contra vocês. Então, meu irmão, eu quero que você agora se conforte-se com a exortação de Deus, amém? O Senhor é convosco. E porque Ele está convosco, está conosco, Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Não temos argumento contra Deus, irmão. Não temos argumento, justamente porque Ele está presente. Então não podemos fugir de Deus. Nós simplesmente precisamos assumir a nossa condição. Não, nós somos pecadores, nós carecemos da Tua graça, da Tua glória. Então ministra a nós, Senhor. Assim, conforte-me com a Tua presença. Depois de me exortar, sim, a presença de Deus passa a ser agora, meu irmão, um alento, porque Deus é fiel. O que Ele disse em Jesus? Em Jesus Ele disse: eis que eu estou com vocês até a consumação dos... Então eu acho que de Jesus para cá já está resolvido, né? Já é certo que Ele está. Agora, meu irmão, quando Ele declara na pessoa de Ageu que Ele está conosco, é algo que Ele disse muito tempo antes a Jeremias. É algo que Ele disse muito tempo antes a Gideão. É algo que Ele disse muito tempo antes a Josué, a Moisés, a Jacó, a Isaac, a Abrão, quando Abimeleque disse: Deus é contigo. Ora,
Em toda a história da aliança, Deus se manteve presente no meio do seu povo, ainda que o povo desapegasse do seu Deus. Ele jamais quebrou a sua aliança, porque Ele é fiel. Isso é conforto. Mesmo sabendo que você é infiel, o Senhor permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Então, conforte-se com a presença do Senhor confiadamente, irmão. É assim que a gente se apega ao Senhor, irmão. O verdadeiro conforto não está na casa luxuosa, não está naquela poltrona que reclina, né, e que aquece também, e que você coloca aqui o refrigerante de um lado, a pipoca do outro, como é na casa do Kisney. Não. Esse é um conforto secular, terreal, passageiro. O verdadeiro conforto, irmão, está nos braços do Pai. Um Pai que é fiel e que jamais abandonou o seu povo. Mesmo esse, que estava ali, anos e anos cuidando das suas coisas, o Senhor volta para eles para cumprir a sua palavra. Por último, irmãos, eu queria ler o versículo 14, porque o Senhor despertou essa nação pela palavra, e aqui está a terceira postura que nós precisamos ter se nós quisermos nos apegar a Deus. Primeiro, você deve atender à voz do Senhor imediatamente. Segundo, confortar-se com a presença do Senhor confiadamente. Agora, em terceiro, você deve se empenhar na obra do Senhor dedicadamente. É trabalho, pastor? É trabalho. Então, na expressão do hino, nós dizemos: vamos nós trabalhar, somos servos de Deus. A seara é grande, irmãos. Os trabalhadores são poucos. É tempo de você entender que a quem se apega ao Senhor, trabalha. Então o texto diz, meu irmão, que o Senhor Deus despertou o Espírito. A expressão Espírito aparece aqui, irmão, para referendar justamente o caráter dormido dessas pessoas. Deus quer que eles agora voltem à vida. Então Ele move o coração dessas pessoas. Um líder político, um líder sacerdotal, lideranças. De outro lado, todo o restante do povo, certamente as cabeças de famílias das tribos de Israel, todos ali representados. E todos, meu irmão, agora, nesse avivamento que Deus traz, se empenham na obra do Senhor de maneira dedicada. Então, o que eu quero que você perceba, irmão? Deus quer que aqueles que se apegam a Ele, que se atendam à sua voz, que confortem com a sua presença, sejam os mesmos que se empenham na obra do Senhor. Porque seria hilário você dizer: eu me apego a Deus, eu atendo à voz do Senhor, eu me conforto com Deus, mas eu não sirvo a Deus, eu não trabalho para Deus. Eu sou um mero espectador da graça. Isso não faz o menor sentido, irmãos. Por isso, diz a palavra do Senhor que Deus despertou o Espírito de todas essas pessoas. Veja, meu irmão, que Deus levanta um povo. É um despertamento coletivo. É um empenho coletivo. É um trabalho coletivo. E, meu irmão, aquilo que acontece aqui não é diferente da igreja. O pastor não pode fazer a obra do Senhor sozinho. O conselho não pode fazer a obra do Senhor sozinho. A junta diaconal não pode fazer a obra do Senhor sozinho. Os comitês não podem fazer a obra do Senhor sozinhos. Mas, meu irmão, se Deus nos despertar, se todos nós, meus irmãos, nos empenharmos na obra do Senhor dedicadamente, o avivamento virá. O avivamento será uma realidade. Porque estamos nos empenhando na obra do Senhor, como esse povo aqui passou a se dedicar. Perceba, meu irmão, que também foi um empenho organizado, né? Veja que primeiramente Deus desperta quem? Os líderes. E depois Ele desperta quem? O restante do povo. Deus desperta todos.
Mas veja que Deus, meu irmão, mostra que é importante a liderança no meio do povo de Deus. E Deus, meu irmão, deixou líderes na igreja. Deixou presbíteros, deixou diáconos, deixou pastores. Essas pessoas, irmãos, se elas estão sendo fiéis à palavra do Senhor, como Ageu foi, essas pessoas precisam ser ouvidas. Essas pessoas precisam ser pastoreadas. Essas pessoas precisam ser ajudadas. Imagine se Deus despertasse só Zorobabel, ou só Josué, ou o restante do povo somente. Se você, meu irmão, tem um povo sem líderes, para onde o povo caminhará? É importante a liderança. O próprio Deus conhece isso e deixou essa liderança para nós. Agora, meu irmão, nesse empenho coletivo, nesse empenho organizado, o que você percebe? Você percebe um empenho missional. Havia uma missão aqui. Qual era a missão? Restaurar a casa do Senhor que estava em ruínas. Essa era a missão. Então, meu irmão, houve um empenho coletivo, houve um empenho organizado para que a missão acontecesse. Eles passaram a restaurar a casa do Senhor. Quando você acessa o livro de Esdras, veja, 70 anos da Babilônia até Ageu. De Ageu até Esdras, outros 70 anos. Portanto, 70 anos depois desse avivamento que nós podemos descrever aqui, quais foram as palavras de Esdras? Lá no capítulo 1, ele diz assim: então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que estava em Jerusalém. Nada mudou, irmão. Deus continua despertando, Deus continua empenhando coletivamente o povo, Deus continua se empenhando de maneira organizada através das lideranças, e Deus continua com a missão. Aí chega na igreja, que é o povo do Senhor, e nós queremos mudar tudo. Não, que o pastor apenas se empenhe. Nada de empenho coletivo. Deixemos os líderes sozinhos. Não. Tá, vamos nos empenhar, mas vamos nos empenhar só em aqui, entre nós mesmos, aqui, ó. Um chegado aqui, ó, uma panelinha nossa. Esse negócio de missão transcultural, a PMT, esse negócio de Nepal. Não, deixa isso para lá, gente. Vamos concentrar aqui, ó, só entre nós. O que vocês acham? Não. Deus deixou uma missão para a igreja, assim como deixou líderes para a igreja, assim como continua a constituir um chamado coletivo para a igreja. Só que agora a nossa missão, meu irmão, não se limita a uma estrutura de um templo, onde os povos vêm adorar. Agora a nossa missão, meu irmão, é levar esse Deus a todos os povos, para que lá nas suas nações eles possam adorar o Senhor. Nada mudou. A grande pergunta é: você está se empenhando? Você está se empenhando coletivamente? Você está se apegando a Deus, irmão? A minha oração é que essa palavra, meu irmão, possa alcançar a sua vida. Lembrando que o apóstolo Paulo disse à igreja de Corinto, irmão, porque no meio de tudo isso, atender a voz do Senhor, confortar-se com a presença do Senhor, até mesmo se empenhar na obra do Senhor, se Deus começa a mover em nós, irmãos, a gente pode achar que a gente é alguma coisa, mas lembre-se, o apóstolo Paulo declarou: nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas sim Deus que dá o crescimento. Então, irmãos, não sirvamos a Deus para receber alguma coisa de Deus. Não sirvamos a Deus para nos acharmos melhores que os nossos irmãos. Não sirvamos a Deus para obter alguma salvação, alguma coisa, uma pedra branca na coroa, seja lá o que for, irmão. Sirvamos a Deus, irmão, pelo prazer da obediência. Porque para nós é um prazer estar nos átrios do nosso Deus. Como disse o salmista, prefiro estar um dia
na casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Amém? Vamos orar, irmãos. Quero que você coloque sua vida na presença do Senhor, em nome de Jesus.